Muito bem, vamos a mais uma resposta bíblica. Aqui no Evangelho segundo Mateus, tem um texto que aparentemente ele fala a respeito de alimentação. Vamos lê-lo. Mateus 15, o verso 17 e o verso 18. Diz assim: Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem. Muito bem. Se você ler só o verso 17, dá-se a entender ligeiramente que Jesus está falando aqui de alimentação. Mas voltando no começo do capítulo, tem aqui um diálogo entre Jesus e os fariseus e os escribas. E no verso 2, eles perguntam assim: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? E qual é a tradição dos anciãos aqui, que está na pauta aqui? Pois não lavam as mãos quando comem. Então, o problema não é a alimentação. Não é alimento imundo ou não. Não é o que se pode comer ou o que se pode comer. A questão aqui não é essa. A questão aqui é comer com as mãos sujas ou com as mãos limpas. Lavar as mãos ou não lavar as mãos. E o problema mais grave ainda é que não era uma questão de higiene apenas. Isso, para eles, era uma questão de tradição. Tinha que lavar as mãos porque isso era uma questão de tradição. E Jesus, em toda a sua sabedoria, ele devolve a pergunta de uma forma diferente, dizendo o seguinte, verso 3. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Então, além dessa tradição de enfiar a mão nas talhas 7 vezes, um sistema de purificação para poder se alimentar, eles criaram ainda uma outra tradição. E qual é essa outra tradição? Jesus explica aqui que eles estão quebrando ou violando o 5º mandamento da lei de Deus, da lei moral, da lei eterna. E qual foi o processo que eles usaram? Eles disseram o seguinte, aqui no verso 4, Jesus explica: quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte, é o mandamento. Aí no verso 5, mas vós dizeis, os fariseus, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, essa tradição que os anciãos criaram é para que eles ficassem desobrigados de cuidar dos pais e das mães. Tem um outro texto que diz: o que se pode aproveitar de mim é corbã, ou seja, oferta ao Senhor. Em suma, eles não queriam ter a responsabilidade de cuidar dos pais e da mãe. Então, eles perguntam para Jesus por que os discípulos estão transgredindo a tradição dos anciãos. E Jesus pergunta para eles: por que vocês estão invalidando as minhas leis? As leis do meu Pai, que tem a ver com os 10 mandamentos. Então, o verso 17, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar seguro, não tem simplesmente, absolutamente nada a ver com a questão de alimentação pura ou alimentação imunda. Tá? A questão aqui é outra. Lembrando sempre que um texto fora do seu contexto é sempre um pretexto.